Olá, estudantes do terceiro ano, tudo ótimo com vocês? Espero que esteja tudo bem. Preparados aí para mais uma aula de matemática? Isso mesmo, vamos sacudir essa poeira da preguiça aí e vamos colocar o nosso cérebro para funcionar. Bom, a nossa aula hoje, nós vamos aí relembrar tudo que nós estudamos sobre unidades de medida. Tudo que aprendemos até agora, todas as unidades que nós aprendemos a utilizar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e vamos praticar aí mais um pouquinho. Então vamos lá? Relembrando o que nós já aprendemos aqui na TV Educação. Na vida, problema pode ser uma chateação, verdade. Mas em matemática é outra coisa. Problema é um desafio que a gente supera raciocinando. Resolvendo problemas, desenvolvemos nosso raciocínio. Vamos revisar conceitos trabalhados através de situações-problema? Chegou a hora de testar seus conhecimentos a respeito das unidades de medida. Tempo, que nós aprendemos horas e minutos, e também o nosso calendário. Capacidade, que nós aprendemos litro e mililitro. Comprimento, que nós aprendemos metro e centímetro. Metro e centímetro. E também aprendemos o quilômetro. E por último, a massa, que nós aprendemos a utilizar aí o quilo e o grama. Pois é, né, gente? Quantas coisas bacanas nós aprendemos a utilizar aí e nós percebemos que as unidades de medida estão aí, ao nosso redor, nós utilizamos em várias situações da nossa vida. Por isso que as pessoas perguntam assim, professora, mas por que eu tenho que aprender matemática? Se você reparar bem, a matemática está em nossa volta em tudo. Tudo nós precisamos da matemática para saber resolver os problemas do dia a dia, saber, né, até mesmo no supermercado, saber tudo que você tem, que você precisa para conviver. E a matemática está, ó, em muitas situações da nossa vida. Por isso é tão importante ter o conhecimento. E nós aprendemos várias coisas bacanas. Quando nós utilizamos a capacidade, que são para os produtos líquidos, a massa, quando a gente quer pesar alguém, um objeto, um alimento. Utilizamos também os comprimentos, as medidas de comprimento. Como é que elas estão aí no nosso dia a dia? E muito mais. Agora aqui no nosso texto fala que problema no nosso dia a dia realmente, né, gente? Resolver problema é uma chateação. Eu sei que é uma realidade ainda longe porque vocês são crianças e crianças têm que serem felizes, brincarem, mas problema para adulto para resolver realmente é uma chateação. Mas dentro da matemática, problema é outra coisa. Nós utilizamos os problemas para exercitar o raciocínio. Isso mesmo, uma situação ali que a gente tem que usar o nosso raciocínio e o conhecimento já adquirido aqui na nossa matemática para resolver aquela situação. E nada melhor do que praticar. Eu sempre falo que a matemática a gente tem que praticar, fazer atividades, estar sempre querendo ter curiosidade de como se resolve, como é que é isso, perguntar, porque é assim que a gente desenvolve mais. Então, vamos praticar? Lê e responde com bastante atenção as questões a seguir. Alguns produtos que compramos podem ser adquiridos por quilo, já aprendemos isso, né? Por litro ou metro. Depende do tipo do produto. Nós também já aprendemos como que a gente utiliza isso aí. Há também algumas mercadorias que podem ser compradas por unidade, como o caso de camisetas. Observe os produtos abaixo e façam as associações. Como que a gente compra esse produto, né? Na primeira coluna, que é essa aqui, nós temos a forma que a gente vai utilizar para comprar esses produtos. Em metro, em litro, em unidade ou em quilo. E vou usar o M para metro, o L para litro, o U se eu compro em unidade ou se eu compro
em quilo, ou se ele se apresenta na embalagem por quilo, litro, unidade ou metro. Vamos começar. O tecido, lembra na aula lá de comprimento com a professora Kelly, que ela explicou direitinho? O tecido a gente compra em metro, então é o M. Tomates, quando vai lá no supermercado comprar tomate, como que você sabe a quantidade de tomate que você vai levar? Pelo peso, então é em quilo. O suco, lá a embalagem do suco lá, como que está escrito lá na embalagem a quantidade de suco que tem ali? É em litro, então é em L. O pote da geleia, gente, que é esse aqui, ó. Quando você vai comprar, que você olha o tamanho do pote da geleia, você olha a quantidade, porque tem vários tamanhos. Como que está especificado lá? É pelo peso. Ah, professora, então ele é em quilo ou grama também, né? Que tem os potes pequenos, é em quilo ou pelo grama. Outra, a escova, que é essa aqui, ó, escova de dente. Você vai comprar escova de dente, é por quilo, metro? Ah, professora, lógico que não, eu compro pela unidade. Isso aí, então é a escova eu compro pela unidade, ou seja, eu vou lá e compro uma escova de dente. A trena, que é aquele, lembra da aula também de comprimento, que a professora Kelly mostrou para vocês como que a trena funciona para poder medir? Se eu vou numa loja lá de ferramentas, eu quero comprar uma trena, um instrumento. Ah, então é pela unidade. Agora o nosso litro do refrigerante. Lá para me saber a quantidade do refrigerante que eu estou comprando, marca em litro. Isso aí, em litro. E a água sanitária, que também está num recipiente. Como eu sei a quantidade que eu estou levando? Ela é marcada em litro. Isso aí. Produtos líquidos a gente sempre usa medida de capacidade. Vamos seguir? Agora tem algumas perguntas aqui que eu quero ver se vocês vão lembrar das nossas aulas aí sobre unidades de medida. Vamos lá? Qual é o nome do instrumento usado para medir? Então temos algumas perguntas aqui, ó. A temperatura do corpo de uma pessoa. Lembra lá, às vezes você está com a garganta arranhando, começa a ficar quentinha, a mamãe fica preocupada. Ela fala com você, eu vou pegar o termômetro, isso, para medir aquele lá que a gente põe debaixo do braço e ele apita para saber a sua temperatura. Se você tiver numa certa temperatura acima do normal, você está com febre, ela tem que te dar um medicamento para baixar essa febre. Então, nós utilizamos o termômetro para saber a temperatura do nosso corpo. Letra B. Saber o momento exato para tomar uma medicação. Lembra na nossa aula passada que eu falei que tinha uma situação, problema da menina que tinha que tomar um antibiótico de 8 em 8 horas? Qual instrumento que ela utilizou lá para poder saber o horário de tomar o remédio certinho? Isso aí, ela utilizou o relógio que ela tem lá, né? Fez a escala do remédio e ela tinha que saber, ó, a hora certinha para tomar a medicação. Letra C. Calcular o tamanho de um guarda-roupas para saber se cabe dentro do quarto. Professora, vamos dizer que alguém vai comprar um guarda-roupa. Aí ela tem que saber o tamanho da parede dela para saber se aquele guarda-roupa que ela quer colocar lá, se cabe ali. Qual instrumento que ela vai medir a parede dela lá para saber se o guarda-roupa vai caber ali? Eu tenho vários, não tenho? Tenho. Eu posso medir com a fita métrica e posso utilizar a trena. Lembra como a trena funciona? Eu ponho engatado num local e ó, vou esticando para saber o tamanho ali da distância daquela parede. Então eu tenho duas formas, né? A fita métrica e tenho também a trena que nós já aprendemos aqui, que servem para medir comprimentos. Agora, para pesar a quantidade certa de um alimento, lá no supermercado, eu peço lá no Produtos a Granel lá,
a funcionária, eu gostaria de 500 gramas de mussarela. Qual instrumento ela vai colocar o produto para saber se ele tem realmente os 500 gramas? A balança. Isso aí, aquela balança digital que tem lá, que auxilia e muito no atendimento dos produtos que a gente pede, o peso que a gente quer. Então, é a balança que a gente utiliza para pesar os alimentos ou até outros produtos. Medir a quantidade de líquido dentro de um recipiente. Qual que é a unidade que a gente usa, gente? O litro e o mililitro. O litro para quantidades exatas ou maiores e o mililitro ou ml para recipientes menores. Então, essas são as unidades que a gente utiliza para medir produtos líquidos e a capacidade de um recipiente de ter aquela quantidade de líquido. Calcular o tamanho de um lápis ou uma borracha. Veja que nós também falamos muito sobre isso. Produtos, objetos pequenos que eu quero saber o tamanho. Lembra lá? Quilômetro, metro, centímetro? O centímetro eu utilizo para medir objetos pequenos. Fazer um quadrado no caderno, medir o tamanho de um lápis, de uma caneta. Então, objetos menores eu vou utilizar o centímetro. E qual geralmente que a gente utiliza, principalmente na nossa escola, para poder fazer essa medição de objetos pequenos? A régua. A nossa régua geralmente tem 30 centímetros. Então, daria perfeitamente para eu medir o lápis ou até mesmo uma borracha. Então, eu vou utilizar a régua. E para conferir o dia do aniversário de uma pessoa, o que você vai utilizar? Ah, professora, eu utilizo o celular. Ah, tá bom. Mas lá no celular que você anota na sua agenda lá o dia do aniversário da pessoa para te lembrar, qual que é a medida de tempo que o próprio celular utiliza para te lembrar? O calendário. Isso mesmo, no nosso celular aparece a data e a hora. Pois é, eu utilizo o calendário do nosso ano para saber essa data aí. Então, para saber o aniversário de alguém, nós utilizamos o calendário. Agora, gostaria que vocês prestassem atenção nessa situação aqui, ó. Você já notou que quase todas as portas têm a mesma altura e que essa altura é um pouquinho maior que 2 metros? A altura, gente, ó, igual a nossa altura da porta, geralmente ela tem 2 metros e 10 centímetros. É um tamanho padrão das portas das nossas casas. Agora, pensando nisso, vamos responder. Por que as portas têm um pouco mais que 2 metros de altura? Será? Qual critério que eles utilizaram para colocar essa porta padrão aí, que é a maioria das portas, do tamanho das portas da nossa casa? Por que será que colocaram 2,10 metros? Porque é uma medida padrão. E por que isso? Porque a maioria de nós, das pessoas, tem menos de 2 metros. Professora, tem gente sim maior? Tem. Mas é muito mais difícil ter alguém mais de 2 metros do que da nossa altura, uns 60, uns 70, né? Fizeram um estudo aí que a população brasileira tem entre uma média de altura que não passa de 2 metros de jeito nenhum. Que as pessoas muito altas são muito raras. Por isso fizeram esse tamanho da porta padrão, tá? Para atender, sim, ó, uma maior quantidade de pessoas. Tem pessoas que têm 2,10 metros? Jogadores de vôlei? Tem. Mas a quantidade de pessoas com essa altura é bem menor. Vamos seguir. Por que o médico deve medir o peso e a temperatura dos pacientes? Por que será que você acha que o médico ele tem que fazer, né? Quando você chega lá para consultar, você está sentindo um mal-estar, a mamãe leva você ao médico. Aí chega lá, primeira coisa que ele vai olhar, termômetro, vai olhar a temperatura, primeira coisa, né? E pesar.
para saber quantos quilos você tem. Por que é importante isso, gente? Porque medir a temperatura para saber se você está com febre, se aquele mal-estar que você está sentindo está fazendo com que a temperatura do seu corpo aumente. E o peso é para saber quantos quilos você está pesando. Porque se você tiver com febre ou se ele tiver que receitar algum remédio, saber o peso é bem importante para saber a quantidade de remédio que ele vai receitar para você, para fazer todo o tratamento certinho. Agora vamos seguir. Você acha importante medir os objetos e conhecer as medidas do seu corpo? Ah, gente, é bem importante, não é? Será por quê? Pensa aí. Por que é tão importante a gente saber as medidas do nosso corpo? Sim, é muito importante. Até para comprar roupas e sapatos, devemos saber as nossas medidas, né? Se eu sou mais gordinha, se eu sou mais magrinha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Mamãe vai comprar roupa para vocês. Aí tem lá a roupa tamanho P, tamanho M, tamanho G. Será como que as fábricas chegaram a esses tamanhos? Fazendo uma pesquisa do tamanho que elas têm que ter lá. E você sabendo o seu tamanho certinho, a sua medida, o seu peso, sua altura, você vai ter a noção do tamanho da roupa que vai caber em você. O sapato, quanto você calça, né? Para saber o tamanho. Se o sapato, por exemplo, a nossa numeração de criança é de 27 a 34. Então, dependendo do tamanho, 27 o pezinho tem tantos centímetros. Você tem que saber quanto você calça para comprar o sapato aí do tamanhozinho aí do seu pé. Então, é por isso que é muito importante saber as nossas medidas. Agora, um desafio para nós que eu fiz lá em casa. E eu pedi o auxílio da minha filha Sabrina para me ajudar a fazer esse desafio. Vamos lá, que desafio é esse? Com seu palmo, calcule a medida do sofá de sua casa ou de qualquer outro móvel, tá? Se a professora não tem sofá em casa, qualquer outro móvel, do fogão, do armário, da mesa, mas você vai fazer aí essa medição usando o palmo, a mão aberta. Como é que eu faço isso? Ó, o palmo. A medida do palmo é do polegar com a mão aberta até o mindinho aqui, ó. Essa medida aqui, ó. Então, você, criança, vai pegar, se for no sofá, igual eu fiz no sofá da minha casa. Eu mostrei a Sabrina como fazer essa medição, né, e contando os palmos, e saber quantos palmos da Sabrina teve lá a medição do nosso sofá. E com o palmo da Sabrina, ela contou 13 palmos. Aí, depois que ela fez a medição dela, com a mãozinha dela, a letra B, com o palmo de um adulto que mora com você. No caso, eu fui lá e fiz a medição com o meu palmo, com a distância da minha mão. Será que deu o mesmo resultado? Sabendo que a Sabrina tem 6 aninhos. O meu resultado foram 9 palmos. Então, deu um resultado diferente. Não é que a letra C mesmo está perguntando. Os resultados foram iguais? Não. E aí eu pergunto para você, será por que os resultados não foram iguais? Lembra que nós falamos sobre as medidas padronizadas e as não padronizadas? O palmo é uma medida não padronizada. Por quê? O tamanho da minha mão não é igual ao tamanho da mão da Sabrina. Então, são medidas que não são padrão, não são iguais, né? Nós já falamos também sobre isso. Agora aqui, ó, às vezes, gente, basta olhar para saber qual é o mais comprido ou o mais curto. Outras vezes é preciso medir para saber qual que é o mais comprido. Pensando nisso, complete. A letra A. Só de eu olhar assim, de olhar, o ônibus é mais comprido ou mais curto que um carro?
Fácil, né? Porque o ônibus é grandão, então o ônibus ele é mais comprido. O lápis é mais comprido ou curto que o braço do professor? Ó, o lápis é desse tamanhozinho, o braço grandão, ó. Então é mais curto. E agora a letra C, vocês vão ter que pedir a ajuda da mamãe aí para poder medir vocês. Eu fiz a medição lá em casa. O que é mais comprido? A distância do cotovelo à ponta dos dedos, daqui, ó, daqui até aqui, ou do joelho até a planta do pé. Eu medi lá com a fita métrica e o maior foi a distância do joelho à planta do pé. Vocês façam a medição de vocês. Agora o relógio perdeu seu ponteiro. Mesmo assim, é possível saber as horas. Vamos registrar que horas são? Então vamos lá, ó. O primeiro, o ponteiro está no 12, então são 12 horas. O outro, o ponteiro está no 8 horas. Professora, pode ser uma outra hora? Pode. Se eu contar como se fosse o relógio 24 horas, pode ser meio-dia ou meia-noite, que é a hora 0. E aqui pode ser 8 da manhã ou 20 da noite. O terceiro pode ser 4 horas da manhã ou 4 horas da tarde. Como é que eu represento 4 horas da tarde? 16 horas, tá? Só para a gente aumentar o conhecimento. Agora, desenhe os ponteiros de cada relógio de acordo aqui, ó, com a hora que está pedindo. O primeiro, 4 horas e 30 minutos. Então, o ponteiro menor no 4 e o maior no 30 minutos. Vamos saber onde que é do 1 ao 12 no 30 minutos? Então, ó, ponteiro pequeno no 4 e 30 minutos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. O segundo, 14 e 45. Professora, 14 é 2 horas da tarde. Isso aí, 2h45 pós-meio-dia. Então, como é que vai ficar o ponteiro? O pequeno no 2, 45 nós já aprendemos na aula passada, que é no 9. E o terceiro, 1 hora. Então, ponteiro pequeno no 1 e o 12, como pode ser hora 0 ou minuto 0, o ponteiro grande no 12. Agora, acho que a nossa última atividade de hoje, ó. Alguns elementos são muito importantes para o nosso desenvolvimento. Ao nascer, nosso primeiro alimento é o leite. O leite é um produto que compramos em litro. Sabendo disso, se uma casa se bebe 1 litro de leite por dia, ao final de uma semana, quantos litros de leite eles teriam bebido? Então vamos lá, 1 por dia. Vamos começar, ó, domingo. Domingo 1, segunda 1 também, terça mais 1, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos litros deram? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias da semana, 1 litro por dia. Então, eles vão consumir ao final de uma semana 7 litros de leite. Bastante leite, né, gente? E agora aqui, ó, quando preparava a festa de aniversário de 1 ano de sua filha, Maria reparou que 1 litro de suco enchia 6 copos. Então, ela reparou que a cada 1 litro ela conseguia encher 6 copos. Então, pensando nisso, 2 litros vão encher quantos copos, gente? Então, vamos pensar. Em 1 litro, ela enche 6. Em mais 1 litro, ou seja, 1 mais 1, 2 litros, né? Ela enche mais 6. Como é que a gente vai fazer essa conta? Ó, presta atenção, ó. Em 1 litro, 6. Ela vai somar, fazer uma soma.
Então, no outro litro, mais 6. 6 mais 6, 12. Então, 2 litros do suco vão encher 12 copos. Bom, a Andrezinha apareceu, sinal que eu tenho que ir embora. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Visitem a nossa plataforma SmartGV, não deixe de visitar. Vai aparecer uma imagem aqui no cantinho da tela. Pegue o seu telefone, mira a câmera do seu celular, que você vai ser transferido até a plataforma SmartGV. Realize todas as atividades, façam seus estudos, fiquem por dentro de tudo. Se inscrevam no canal do YouTube e visitem as nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Beijo no coração, fiquem com Deus e aguardo vocês para a próxima aula. Tchauzinho!